Olá, aqui é a Fê com mais um Papo com a Fê aqui na Diário TV para vocês. A gente está entrando no mês, né, que todo mundo fala muito do Setembro Amarelo, da saúde mental, mas a gente precisa cuidar da saúde como um todo, o mês todo. E eu venho falando muito com vocês, né, trazendo muito assunto de saúde aqui no Papo com a Fê, porque eu acho extremamente importante. E hoje eu resgatei uma pessoa muito querida, de vocês aí de casa também, para conversar sobre saúde mental. Carol Duarte, prazer ter você conosco. Tudo bem, Fê, muito bom estar de volta, me sinto em casa aqui, muito bem recebida por você. Obrigada. E conseguimos conciliar a agenda, Sim. né, por um mês tão importante, muito bom estar aqui. Que bom, que bom. A gente fica feliz também, o pessoal de casa também fica feliz, porque as pessoas sentem sua falta, então a gente é sempre importante resgatar você de vez em quando. Eu fico feliz com esse carinho. Na rua ainda me reconhecem, Sim. ou então minha voz às vezes, Sim. né? E é sempre bom, é um prazer, eu tenho muito orgulho dessa trajetória, dessa história aqui na Diário, muito orgulho mesmo. Muito bacana, muito bacana. Carol, a gente precisa conscientizar cada dia mais as pessoas sobre a importância da saúde mental. Eu li uma frase esses dias que me machucou tanto, assim, que foi: as pessoas só dão importância à saúde mental, às doenças mentais, depois que a pessoa morre. Uhum. Enquanto ela está viva é frescura. Uhum. Então isso ficou na minha cabeça. Eu acho que por isso que eu fiquei falando para você, vamos marcar, porque eu acho que é tão importante as pessoas entenderem essas informações, irem para a casa das pessoas, para as pessoas propagarem e a gente conscientizar do quanto é importante viver bem, né? A gente fala muito de uma alimentação saudável, de atividade física, mas e a cabeça da gente, né? Isso, Nós estamos numa sociedade em que essa loucura, essa correria que a gente vive, muitas vezes a gente não quer ter contato com nada que incomode, mas o fato de a gente não ter contato não quer dizer que não está ali. Sim. Né? E ver uma outra pessoa em sofrimento às vezes é um desafio mesmo. Sim. Né? Então, em setembro a gente fala do Setembro Amarelo, mas o cuidado é para o ano todo. Uhum. E é importante nesse mês a gente tocar nesses assuntos até para esclarecer, porque ainda tem muito tabu e muito mito. Essa frase mesmo que você traz fala disso, né? Eu achei tão impactante, assim, eu parei para refletir, porque a gente muitas vezes, no dia a dia, a gente vê as coisas acontecendo e a gente fala, poxa, precisa de ajuda, mas muitas vezes a gente não ajuda. Não ajuda. É difícil reconhecer, né? Algumas pessoas às vezes postam coisas diferentes, a gente percebe, tem um humor mais entristecido, outras pessoas se isolam, você não vê mais na rua, não vê mais onde costumava ver, né? O que acontece? A rede de apoio que está mais próxima, ou seja, os familiares, os amigos próximos, né? Eles conseguem perceber às vezes melhor do que uma pessoa que não é tão próxima. Sim. Mas, muitas vezes, essa pessoa que não é tão próxima vai reparar essa transição, né, de comportamento, né, porque a pessoa mostra, ela fala, né, quando ela não fala, o corpo fala. E muitas vezes as pessoas pedem ajuda, sim. A questão é como nós estamos para receber essas informações. Você sentar com uma pessoa, né, que está passando por um momento de depressão, né, que está com alguma situação, você sentar com essa pessoa, escutar ela e dali vem coisas complexas, né? Então o que a gente fala, né? O que é o nosso instinto, né? As pessoas que não são da área ou que não sabem o que fazer, às vezes minimizar, né? Ouve e fala, olha, não é isso não, né? Isso é frescura, não dá importância para isso não, né? Então busca Deus, né? Tem muitas essas falas assim. É lógico que a parte espiritual, ela é uma âncora muito importante, né? Quando o paciente, a pessoa tem algum viés espiritual, isso ajuda muito ele, né? A ter esse comprometimento com a vida, com a esperança. Mas não é só isso, né? A gente fala de um adoecimento psíquico mesmo. Existem diversas formas da pessoa pensar em extinguir a própria vida. Né? A primeira delas é, de repente, ter realmente um diagnóstico, né, de depressão, ter alguma questão neuroquímica, aonde ela não vê beleza. Né? É um funcionamento que ele não é adequado, ele é disfuncional. E aí ela sofre muitos impactos, né? Ela sofre muito com isso. Uma outra questão é algum acontecimento.
algo realmente que venha para desestruturar e a pessoa não consegue se reorganizar, né? E normalmente quando a pessoa pensa em extinguir a vida, vem de um lugar de muito sofrimento, né? Porque na verdade o que ela quer não é acabar com a vida, mas Sim. acabar com o sofrimento, Sim. né? E às vezes aquilo está passando por muito tempo, né? Foi a última gotinha que fez transbordar. É uma coisa que você vem sustentando, né? Vem tentando lidar, né? Eu falo às pessoas que às vezes estão mais entristecidas, isoladas, mas nós também temos pessoas que atuam muito bem, ou seja, estão aqui, estão conversando, estão sorrindo, mas por dentro carregam um sofrimento psíquico muito grande, né? Sim. Então, como que a gente vai acessar? É ouvindo e se disponibilizando. Né? Ah, Carol, mas eu não sou da área da saúde, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra. E se a pessoa vier e falar para mim, olha, não vale mais a pena viver. Porque às vezes as pessoas não falam o intuito em si, né? Mas começam a falar, olha, não vale mais a pena, eu não tenho mais sentido, eu não vejo mais esperança. Isso já é um indício. Né? Não é uma coisa que a gente costuma falar assim, Sim, né? sim. E como é que eu faço, né? Então, o que a gente fala para quem não é da área ou tem um amigo, um parente, porque a pessoa fica preocupada, né? Validar. Poxa, eu tô vendo que tá muito difícil, né? Vamos validar. Validar, porque a pessoa fala assim, poxa, acho que é alguém que está conseguindo perceber minha dor, né? Tá vendo essa dor. Isso é importante. Acho importante até parar e ouvir de verdade. Ouvir. Né? Muitas vezes a gente está na nossa correria e às vezes a gente está estressado também. Eu falo muito aqui para vocês, aqui no Papo, que a internet trouxe uma agilidade de pensamento desordenada, porque a gente tem que ter esse raciocínio e a gente tem que estar bonita igual a moça da foto, a gente tem que ter... Então, é um turbilhão de informação que eu não sei se tem um percentual de casos de fragilidades mentais, no caso, de homens e mulheres. Tem uma diferença? É mais mulher do que homem? Esse percentual não aparece nesse não. sentido, né? O que acontece é que as pessoas do gênero masculino costumam ter menos acesso, mais por educação, né? Uma educação muito rígida, de homem não chora. Então, às vezes, eles têm menos acesso à saúde mental. Entendi. Né? Ou mais resistência a falar, se abrir, né? É uma coisa que a gente também encontra em países norte-americanos, europeus, né? As pessoas são mais contidas, né? Mais fechadas. E aí a pessoa não se abre, né? Não se permite dividir uma fragilidade, porque realmente você acaba ficando exposto, né? Falar de um sofrimento, falar de um pensamento, é muito difícil. Às vezes o paciente chega na clínica e ele não consegue falar de cara, a gente às vezes pergunta, né? A gente precisa fazer essa pergunta, né? Você tem pensado em fazer algo que se coloque em risco? Né? E aí, às vezes, eles comentam, né? Se abrem e falam, realmente, isso passa pela minha cabeça. Porque quando não passa nenhuma alternativa, qual é a alternativa? Né? É cortar o mal pela raiz. Que é esse pensamento, né? Fatal, né? Drástico. Sim. E aí, o que é o campo da psicologia? A gente trazer novas possibilidades, né? Então, como eu estava falando, de repente se abriu para um amigo, para alguém próximo, ou alguém que não é próximo, porque às vezes se sente mais à vontade justamente porque não é próximo, não convive, né? E aí tá falando que tem esses pensamentos. Gente, tudo bem ter os pensamentos, né? A gente não pode partir para a ação. Então eu tenho esses pensamentos, eu falo de um sofrimento muito intenso, então eu tô ali validando, olha, vamos procurar juntos? Então, o que essa rede de apoio pode fazer? Ajudar essa pessoa a procurar um profissional da psicologia, a procurar um psiquiatra, porque muitas vezes nós precisamos lançar mão de medicamento, né? Para estabilizar, né? Para trazer um novo horizonte. E dentro da psicologia, a gente trabalha muito abrir esse campo. A gente não consegue retirar o sofrimento das pessoas, a gente consegue trabalhar esse sofrimento. Acho que a gente adoraria, né? Poxa, seria ótimo. Olha, se a gente tivesse uma varinha mágica, seria perfeito, né? Trabalhar o luto, trabalhar todas essas dores que são muito intensas, né? E vai de pessoa, um outro caso que vai de cada pessoa. É perfil. Tem pessoas que têm uma fragilidade maior, uma sensibilidade maior, tem outras que são mais duras e que talvez enxerguem de uma maneira mais pragmática, né? mais prático, né? Certas situações, por mais que você tenha essas fragilidades, né? Esses pensamentos dentro de si, quando a pessoa às vezes, muitas vezes é mais prática, acho que ela talvez consiga reverter o caminho
pedindo menos ajuda. Isso que você falou é importante, né? Nós temos o nosso estilo, a nossa personalidade, nós temos a forma como nós aprendemos desde criança a lidar com as situações, né? Pelo exemplo, né? O ambiente familiar, a estrutura que a gente tem hoje em dia, né? Porque muitas pessoas às vezes estão em sofrimento, em vulnerabilidade social, financeira, né? Então, tudo isso vai falar um pouco sobre essa dor. Então, o que a gente não indica? Comparar. Comparação. A gente não tem como comparar a dor. A dor que mais dói é a dor que está na gente. Né? A gente pode ficar falando aqui, olha, a Fernanda fala, eu tô com uma dor de cabeça, eu também estou. Qual é a dor que dói mais? Depende. Para mim, com certeza é a minha. Para você, com certeza será a sua, porque você que está passando por aquilo. E a partir disso, quais são as possibilidades? Né? O que a gente enxerga de possibilidade? Então, é acompanhar mesmo, né? Realmente não é frescura. Se fosse frescura, a gente estaria todo mundo aí volta e meia soltando umas frases dessas. Então, quando a pessoa começa a ter esse comportamento ou soltar essas frases, né, ou até mesmo essas pessoas que estão sempre rindo, brincando muito, vai ver no íntimo, né, como é que tá essa dinâmica, né? Se realmente tem saúde ali, seus pensamentos eles estão funcionais, né? Estão de acordo e buscar, né? E isso que você falou, às vezes a pessoa está suportando muito, né? Então a gente fala também muito de uma psicologia preventiva, né? Eu começo a me sentir mal, eu começo a ver que alguma coisa não está legal, eu já estou mais chorosa, né? Estou mais impactada. Busca ajuda, busca apoio, né? A psicologia ela está muito nesse lugar de acolhimento, de pensar caminhos juntos, né? Não é julgamento. Eu né? vejo como antecipação, sabe? A gente já conversou isso num outro programa sobre as possibilidades e o acesso aos tratamentos, né? A uma consulta de um psicólogo. Poxa, eu vejo uma necessidade, eu já falei para você uma vez que eu não acreditava inicialmente, até precisar e falar, poxa, eu vou conversar. E a primeira, a segunda, e fiquei meses fazendo eu levava muito por uma conversa, sabe? Porque eu acho que a gente suaviza um pouco mais, né? Aquela questão que a gente já chega para trocar, né? Acho que quando é uma conversa, a gente consegue absorver que é uma troca de opiniões, de perfis. Não é, eu vou a uma consulta com um psicólogo e ela tem que falar o que eu vou fazer da vida. Ou eu vou ter medo realmente de falar. Acho que precisa não tem dessa julgamento, troca. é uma troca mesmo, não tem julgamento mesmo. A gente se coloca ali muito no lugar de estar junto, de ouvir, né? Que caminho é esse? Que pessoa é essa? Que experiência é essa? Que história é essa? E eu falo assim que hoje em dia, mais do que nunca, né? Porque antigamente a gente ainda tinha as pessoas na praça, uma pessoa, um vizinho na porta, né? Sentado. As pessoas tinham um ritmo mais lento. Hoje em dia, mais do que nunca, quem é a pessoa que para te escutar? Mas é para te escutar. Né? Não é escutar para rebater, não é escutar para julgar, não é escutar para dizer eu também. É só para ouvir. É só para ouvir. Né? E mais do que ouvir, né? Eu consigo ser ouvido e quando eu consigo ser entendido, né? Aquilo traz um pertencimento, né? Fala, poxa, acho que é isso, né? É isso que eu quero dizer, é isso que eu quero dizer e não consigo, né? Às vezes os pacientes falam, eu tô falando aqui uma coisa horrível. Não, não é horrível. Né? Tá ali dentro, nós também temos as nossas sombras. Que ótimo que você tá colocando. Você tá conseguindo falar, né? Eu sempre falo assim, a gente pensa coisas esquisitas, tem coisas que a gente não pode partir para o comportamento, que é outra história, né? Mas assim, a gente pensa, né, em algum momento, coisas que não são adequadas, né? Mas na terapia não cabe esse julgamento. Eu acredito muito que todo mundo tem uma fragilidade nesse mundo corrido que a gente está. Eu converso às vezes com minha mãe, ela fala, tu vive estressada, tu vive correndo, mas isso faz, nosso dia a dia faz com que a gente corra e a gente tenha menos tempo para tudo. E isso vai cansando a cabeça da gente, vai cansando o corpo, a gente realmente começa a se comparar com o outro, né? E a gente perde a nossa identidade. E a terapia, para mim, foi uma redescoberta da Fernanda, sabe? Então, por isso que eu falo muito, você está em casa, você precisa conversar, você acha que ninguém mais está te ouvindo, porque muitas vezes a gente tem isso também, né? Que a gente acha que todo mundo que a gente normalmente conversa não é mais rede de apoio e que a gente precisa falar para outra pessoa a pessoa que se fecha, né? Porque, e tem uma outra questão, né? A questão de trazer a solução, né? Então você chega, porque eu tô com uma dor de cabeça, toma um remédio.
Sim. Tá, não, eu só quero falar que eu tô com dor e que tá doendo muito. Só um desabafo. Eu só tô aqui, poxa, né? Sim. Então, assim, as pessoas têm muito essa coisa de ser resolutiva, Sim. né? Elas já carregam as próprias questões. Aí vem uma pessoa, uma segunda, terceira pessoa trazendo outra questão, falando, pelo amor de Deus, tá com fome, vai comer. Você tá com dor de cabeça, vai tomar um remédio. Você Assim, dá um jeito nisso, né? Mas, na verdade, às vezes a gente quer expressar esse sentimento, essa dor, Sim, né? sim. Isso é importante. É isso. E vocês fiquem aí, que a gente já volta. Hoje o bate-papo é todo com Carol, tá? A gente já volta, que a gente vai falar de relacionamento de homem e mulher, de casais, de crianças, como tá a saúde mental de todo mundo. Então fica aí. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Chegou a hora de você trocar o seu carro novo. Aqui na Conto você encontra toda a linha de estoque Hyundai 0 km e aquele seminovo revisado com a qualidade que você merece. E o atendimento nem se fala. Venha para melhor. Venha para a Quanto. A sua melhor escolha! Hoje eu quero falar com você que procura um produto, seja por uma questão estética, por uma questão de tratamento ou principalmente por uma questão do dia a dia. Então, se você procura, seja um creme, um sérum antioxidante, seja algo para o pescoço, para o colo ou para a face, que pode ser utilizado tanto de dia como à noite, aqui na Dermafarm nós personalizamos para você. Seja com ativos que vai atuar na hidratação, clareamento, uniformidade do tom da pele e a gente consegue adaptar, seja o seu pH e o seu tom de pele. Então, para isso você precisa conversar com o farmacêutico para saber o que você precisa e ter uma orientação correta. Então não é só chegar e pedir o que você quer ou viu alguma fórmula na internet para mandar fazer, porque às vezes não tem compatibilidade com a sua pele e não há necessidade de usar determinados ativos. Então, para isso, a Dermafarm disponibiliza de farmacêutico que vai saber te orientar e formular de forma correta e personalizada conforme a sua necessidade. Então, se você precisa de um produto para uma questão estética ou para outra finalidade, aqui na Dermafarm nós disponibilizamos para você. Sejam bem-vindos à Remax Village. Eu sou o Alex Giannoni, consultor imobiliário da Remax Village. Nós aqui trabalhamos com compra, venda e locação. Se você precisa da nossa ajuda, estaremos aqui para lhe servir. Venha nos visitar. Conheça a Remax Village, na Avenida Feliciano Sodré 285, Loja 2, na Várzea. Excelência em atendimento, confiança e resultados. Remax Village. Máximo serviço ao cliente, inspirando vidas. Olá, eu sou a doutora Fabiana Siqueira, ortopodologista e biomédica. Vou apresentar um pouquinho do nosso espaço para vocês. E se você sofre com dores nos pés, as fascites plantares, esporão de calcânio, as unhas encravadas, nós podemos ajudar vocês a aliviar essas dores. Estamos situados aqui na Heitor de Moura Estevam, 229, sala 301, no edifício São Marino, a famosa Rua do Castelinho. A dica da Nutri hoje é: posso comer carboidrato antes de dormir? Isso vai me engordar? A verdade é que não tem relação entre o consumo de carboidrato e o ganho de peso à noite,
Você pode comer carboidrato de forma estratégica à noite, sim, principalmente se você tem o hábito de treinar pela manhã. Mas isso não é necessário também. Se você for treinar à tarde e quiser comer o carboidrato à noite, isso também pode acontecer. A verdade é que o carboidrato ele vai impactar na sua totalidade, ou seja, você tem uma determinada quantidade, de acordo com o teu peso e com a tua altura, com o teu sexo, de consumo de carboidrato no dia. Se você exceder, independente do horário, você vai ganhar peso. Se você manter ele baixo, provavelmente você vai emagrecer. Mas pode sim comer à noite, não tem problema algum. Falei para vocês, quando a gente saiu do outro bloco, que a gente agora ia falar também sobre adultos, mas casais, né, Carol? Sim. Porque a gente também vê muita gente falando que a culpa é do outro. Nunca a culpa é dos dois, nunca Na a culpa relação. nunca a culpa é minha, nunca eu fui botando um pouquinho de gotinha naquele copo até o copo transbordar. Isso, é. Então, vamos falar um pouquinho da saúde mental dos relacionamentos. No teu perfil do Instagram eu vi também algumas frases da gente realmente pensar e se colocar no lugar do outro. Porque a gente faz muito isso às vezes no trabalho, né? E no relacionamento a gente acaba explodindo com quem está do lado. Eu acho que pela intimidade. Sim. Né? É até uma forma de carinho poder explodir. Mas muitas vezes a pessoa também está ali se escondendo, né, e ocultando sentimentos ou sensações que prejudicam esse casamento, né? Como a gente pode dar algumas dicas para quem está em casa, para a gente ajudar o relacionamento de todo mundo? Perfeito. Quando eu busquei a especialização em terapia de casal, era justamente por ter essa percepção que você está trazendo, né? Eu olhava muitos relacionamentos, vivi muitos relacionamentos também, né? Acho que tudo é bagagem. E a gente fala muito hoje em dia de como está difícil manter uma relação. E eu ficava, não, vou estudar isso aí, vou buscar entender, estudar. Então é muito difícil. Por quê? Os tempos mudaram, né? Nós temos hoje mulheres no mercado de trabalho, mulheres com grandes demandas, né? Eu costumo dizer que as mulheres ganharam o mercado de trabalho e, em contrapartida, os homens não dividiram as demandas das tarefas domésticas. Então ficou uma coisa meio uma sobrecarga, uma sobrecarga, né? E aí agora os homens vêm entendendo melhor esse papel. Poxa, né? Se a minha esposa ela ajuda em casa, ajuda financeiramente. Por que não? Eu também posso ajudar aqui, não ajudar não, né? Mas fazer minha parte com as crianças, né? Em casa. Então, tem toda essa questão que a gente tem da nossa contemporânea, né? Da nossa vivência hoje em dia. E as questões de relação mesmo, né? Porque às vezes a gente tá chato pra gente mesmo, né? A gente tá se suportando, né? A gente tá naquele dia que tá difícil. E aí você tem que conviver com o outro, né? O casamento, eu falo que são acordos, né? A gente toma uma decisão de se casar muito pelo sentimento. E aí eu falo uma coisa que às vezes choca, mas que a gente precisa refletir, né? Só o amor para uma relação não é o suficiente, né? Às vezes a gente ama muito uma pessoa e percebe que não tem como manter a relação e deixa aí. E vai amar, vai botar num lugar legal, né? Agora, para morar junto, né? Para a gente estar junto, para a gente viver a vida junto, o que é a relação, né? Eu decidi, eu tenho planos, eu tenho valores que combinam com os seus valores, né? E nós vamos seguir juntos. Então, nós vamos cooperar para levar a melhor vida, uma vida em casal que vale a pena ser vivida. Uma sintonia gostosa, uma sintonia legal. E aí, não vai ter conflito? Vai ter conflito. Vai ter conflito. E aí, a gente consegue trabalhar, né, na terapia de casal uma forma da gente descalonar, né? Porque a gente fala que o conflito ele escalona, a gente vai descalonar, ou seja, como que eu faço para quando o ambiente está quente, está fervendo, né, eu não colocar tudo a perder, né? Como é que eu faço para me regular? Porque a gente não pode, né, levar isso tudo a ferro e fogo, né? É 24 horas. Quando os casais têm filhos, né, tem mais uma demanda. Quando os casais têm questões, às vezes estão com questões financeiras, estão com pais idosos cuidando. Então a gente fala muito dos ciclos, entender em que ciclo que esse casal está.
quais são os desafios e quais são os pontos fortes, né? A gente sabe isso assim? Não sabe. Os casais se casam. Quando eles vão para a mesma casa, eles começam a perceber que o arroz não é feito igual o outro gosta, que a relação financeira não é a mesma, que um acorda numa hora, o outro acorda na outra. Aí eles vão se dando conta das diferenças. Sim. Né? E como é que a gente faz para adequar? Dá para adequar? Dá, com disposição das duas partes, porque um relacionamento são sempre dois. Então a gente, exceto alguns casos, né, que algum parceiro realmente possa ser passar dos limites, né, do respeito e tudo mais, que acontece, mas no geral, né, os relacionamentos é feito de duas partes que precisam colaborar entre si. É fácil? Não é fácil. Eu falo que casamento é uma das coisas mais difíceis que tem, mas também mais prazerosas quando a gente consegue levar isso de uma forma leve, né? A gente vive hoje, as pessoas querem o relacionamento do passado, da mãe e da avó da gente que ficou casada até ficar velhinha e falecer, né? Mas a gente também quer ter a famosa independência. Eu sou, né, a força. E isso é muito contraditório, né? São dois pesos e duas medidas, literalmente. Porque a independência faz com que eu me sinta incomodada do meu companheiro pagar uma conta, né? Mas o meu companheiro, que é um cara tradicional, gosta de me servir e pagar. Então, a gente vai sempre falar sobre família. Eu também atendo famílias, né? E o casal, ele sempre vai contar pra gente, a gente faz uma linha do tempo, sobre essas famílias. Porque a gente vem trazendo na bagagem, né? Eu digo que quando o casal tá junto, cada um traz uma mochilinha de casa. Quando abre essa mochila, tem ali, né? Os valores da família, né? Como funciona, né? E às vezes eles querem replicar, às vezes eles querem repelir, ou seja, eu não quero fazer, era assim lá em casa, mas eu não quero dessa forma. Então, era assim, eu queria que fosse. Meu pai sustentava minha mãe, né? Como é que vai se dar isso? Tem um certo ou errado? Tem o que funciona para o casal. A gente vai ter que entender, né? Olha, fulano, tá tudo bem para você, né? Porque a gente acaba tendo essa questão do poder, né? Então, assim, tá tudo bem? A gente tem que estar sempre com uma balança, assim, equilibrada, né? E aí, trabalhando essas questões. Agora, isso que você falou, a gente quer casamentos duradouros como o da vovó e da mamãe. Eu penso que vovó, mamãe, papai, vovô, né, passaram por muitas questões, né, no casamento que não foram vistas. Né? Então, assim, tem muitos relacionamentos que duraram muito e são lindos, com certeza, tem histórias de amor maravilhosas. Mas tem histórias ali, né, de muitas coisas que foram omitidas. Porque a gente acaba vendo e sustentadas. O belo, né? Não a lamentação, talvez, do dia a dia. Ou as ausências, né? Porque... Eu sou muito a favor do casamento, Fernanda, mas um casamento que vale a pena ser vivido, né? Porque a que preço, né? Estou casada há 50 anos, a que preço? Foi legal? Foi uma parceria legal? Né? A parte positiva superou, né, os conflitos? Então foi legal. Eu super acredito nessa questão da terapia do casal. Eu sou uma pessoa que eu sou a conversante, né, gente? A pessoa conversa com todo mundo, eu muitas vezes resolvo vários BOs de outras pessoas, eu acho que porque eu gosto de ter esse olhar de ouvinte, sabe? De ouvir, de conversar, de muitas vezes dar algumas sugestões, porque eu tô ali do lado de fora vendo. E a terapia de casal é isso, né? Você tem uma pessoa do lado de fora ouvindo, e às vezes é aquele problema que chegou ali, não é nem tão importante, mas incomodou tanto o outro, né? Tem um mais racional e tem outro mais sentimento que... É uma mediação, isso que você falou é importante, porque tem uma resistência às vezes, né? Eu sou do gênero feminino, né? Então, os maridos, os noivos, os namorados podem ficar, mas aí vai puxar a sardinha para a mulher. Na verdade, na terapia de casal, o nosso cliente é a relação. Eu tô ali pela relação, não por A, por B, feminino, masculino, né? Às vezes casais também, né, do mesmo gênero. Então, a questão não é essa, né? A gente está ali para olhar para a relação. Essa relação pode funcionar, né? Como é que vocês chegaram até aqui? A gente tenta resgatar, né? O que aconteceu, né? O que tinha de bom, assim, que ancorou vocês nessa relação, né? Onde vocês se perderam? Porque às vezes se perde. O ciclo muda, né? Nasce um bebê. Opa! O casal vira pai tem também. Uma outra peça ali no meio. Outra peça, né? A gente fala na terapia de família que todo elemento, ele modifica o sistema, né? Tanto
um elemento entrando quando um elemento saindo. Sim. A gente tem um ciclo ali dos casais que os filhos estão indo embora. Aí, de repente, olham um para o outro e percebem que eles estavam juntos pela parentalidade, não pela relação marido e mulher, né? Então, assim, tem muitas questões. Quando a gente acha uma saída juntos de resgatar, a gente vai por esse caminho, né? E às vezes a gente realmente está ali naquele lugar, né? Não somos nós, terapeutas, que vamos decidir, mas de pontuar, olha, aqui a gente encontra desafios, né? Como é que vai ser? Porque às vezes a gente realmente, o trabalho fica um pouco no impasse, né? E na terapia a gente consegue fazer essa mediação, que é muito importante. Isso que você falou do conselho, né? Às vezes a gente ouve, realmente quando a gente está dentro de casa, tanto para criar nossos filhos, orientar os filhos, quanto na relação, é difícil a gente se perceber, né? É muito difícil, tanto é que psicólogos têm seus psicólogos também, não é porque a gente estuda, que a gente vê, que a gente sabe o que a gente está, né, ali fazendo. Então, olhar de fora, né, traz novas perspectivas. Aí a gente fala dos conselhos. É muito importante o casal ter uma rede, né, de apoio, ter os seus amigos, alguém para conversar. Porém, se eu pudesse assim, trazer uma orientação que seja para os casais hoje em dia, sejam aqueles que se separaram, que acabaram de se casar, que têm conflitos, né? Preservem a sua intimidade, né? Porque assim, acaba que as pessoas acabam tomando as dores, Acho né? que a gente precisa saber com quem a gente fala. Isso é muito como complexo. a gente desabafa, né? Isso. Porque é o que a gente está falando. Todos os casais têm conflitos. Sim, né? sim, São dois indivíduos com pensamentos até próximos, né? Mas, por exemplo, existe hoje muitos casais que o casal, por exemplo, leva um filho de alguma outra pessoa, entendeu? Então, como é que as relações hoje, elas, como você disse, são muito são cheias de elementos. Tem o ex-marido, tem a ex-mulher, tem o filho de um, aí tem o filho do outro, né? E são muitas cabeças pensantes que muitas vezes confunde. Eu não vou nem falar que a gente cria um problema, mas confunde o pensamento, confunde as ações. E às vezes você está querendo bem, mas do jeito que você fez o bem, a pessoa entendeu que não era o bem. Então é muito conflito, de verdade. Tem conflito, sim. Né? A gente precisa parar para pensar, pontuar, refletir. Né? As relações vão se dando com emoção, no dia a dia, né? E as coisas vão acontecendo. Aí tem esses elementos, né? Hoje em dia nós temos muito recasamentos, né? Como é que é esse contato, né? com o ex e tudo mais. Eu tenho até uma história particular engraçada, porque eu tenho contato, né? Nós não temos problemas lá em casa, os ex se reúnem. Mas tem um motivo, tem uma familiaridade, né? Sim. E aí todo mundo fica, quando eu posto foto, né, de algum... olha, o ex do meu marido, aí o meu ex-marido, que é o pai da minha filha, todo mundo fica... é porque você é psicóloga. Não tem a ver. Nesse caso, foi possível que a gente tivesse uma boa convivência. Né? Tem casos que realmente não tem como, a distância às vezes ajuda. Mas acho que todo mundo, eu entrando nesse meu momento conselheira, eu acho que todo mundo pode ser flexível. Sim, eu acho que muitas vezes falta realmente uma terapia. Porque tem uma coisa assim de que não pode falar com ex, né? Ou então é meu inimigo, que é meu concorrente. Logo ex, logo é meu inimigo. Não, logo não, calma. Vamos ver. Eu acho que faz um bem para todo aquele grupo. Sim, quando a gente consegue alinhar, né? Ver o que importa aqui, né? Sim. É o contato com os filhos, né? É ter essa cooperação, né? Porque são muitas, foi o que você falou, a gente carrega a mochilinha, né? E quando você coloca filho, quando você coloca irmão, quando você coloca pai e mãe, né? São exposições que você precisa acalentar essas pessoas, né? E mostrar para elas que elas são queridas também nesse novo ambiente, né? Que não tem uma competição, porque tem aquela coisa da cunhada ou do cunhado que gosta do outro cunhado, que não gosta do cunhado. Isso tudo, gente, atrapalha tanto o relacionamento, né, Carol? Que às vezes a gente precisa ouvir de uma outra pessoa. Poxa, vamos viver e acompanhar caminhar o seu relacionamento? Isso, né? A gente precisa respeitar os espaços, né? Às vezes a família interfere bastante, toma as dores, né? Porque quer proteger. O caso da traição é um caso muito comum das pessoas falarem traiu, né? A gente vê até na rede social, né? Nunca mais, olha que besteira, vai voltar. Mas em que termos, né? Será que aquela pessoa está disposta a tentar novamente? Qual é o sentimento Qual é o daquele sentimento? casal? Por que, né, ocorreu, assim, não justifica essa quebra
dessa parceria, porque é uma Sim, quebra de parceria, sim. né, a traição, mas em que contexto há um resgate, há realmente um perdão, há realmente um arrependimento? Então, assim, as pessoas têm muito isso, né? Sim. Você não pode perdoar, você não pode voltar, ou você não pode falar com o ex, não pode. É até culpa, né? A pessoa fica É. se sentindo culpada por talvez achar aquela pessoa legal e ter que cortar um vínculo por Isso. causa da sociedade. Exatamente. Às vezes é uma pressão mais externa e poderia sim, né? Quantos casamentos nós temos refeitos, Sim. né? Que podem dar certo. Eu acredito no relacionamento que é salvo. Eu acredito no relacionamento que tem um término. Sim. Porque tem um momento... Tem um às momento vezes que passou por aquilo ali. realmente... Acredito no casamento de 50 anos. Uhum. Mesmo hoje, que a gente vê alguns casais que correm juntos, que fazem atividades juntos, muito que legal, têm prazeres né? juntos. Não acredito no casamento da vovó, como a gente comentou aqui, Vovó- né? As vovó pagou um preço pagou um preço caro. Às vezes até o vovô Vovô pagou também. Mas é uma coisa que não havia muita conversa, não havia aceitações, Isso. né? Eu aceito, você aceita e vamos que vamos. Porque Tinha um mau entendimento do termo de submissão, né? Sim. Porque aí muita coisa era acatada, né? As mulheres também não tinham muitas liberdades, né? E aí isso não colocando só na conta dos homens, porque a gente tem uma Sim. questão de educação de Sim, gênero. é cultural. Né? Então é uma coisa que a gente busca melhorar, Sim. né? Até com as mães mesmo de meninos, a gente busca pensar de uma outra forma. Os pais também, como esse exemplo, né? Os homens, então a gente precisa mexer no que não foi, né, no que veio sendo feito até aqui. Eu acho que a gente precisa uma outra forma, dar uma lapidada, assim. Né, Carol? Acredito Nos o modelos. que a gente está falando aqui para vocês em casa entenderem, é que tudo vale a pena, né? Sim. Vale a pena resgatar, vale a pena perdoar em alguns momentos, vale a pena terminar, vale a pena avaliar. A situação. Porque existem pessoas que têm uma sintonia tão grande e às vezes acontece alguma coisa que a gente não sabe. Eu sou uma pessoa que eu paro para pensar em por que aquela pessoa tomou aquela ação. Eu tento pensar em pelo menos umas 2, 3 alternativas. Isso é porque importante. acho que entra naquela brincadeira que a gente fez num programa, acho que até do ano passado, da lista do que eu aceito, do que eu não aceito, do que eu gosto, do que eu não gosto. Isso é muito individual. Por isso que eu Existe- falo, né, existem casais e casais, é isso que a gente precisa identificar. Existe O tanta que coisa é importante boa. para você, né? O que para você é inegociável, Sim. né? Ninguém vai se submeter, né? Mas se para você isso é negociável, nós vamos trabalhar em cima disso, tá Sim. tudo bem, né? O importante é os dois estarem bem na relação. Sim. Né? Isso é o mais importante, é essa relação E o feliz. segredo é esse que Carol falou. Não é uma coisa de falsidade, não é, eu vou tolerar porque é o pai da criança, é a mãe da criança. Não. Há possibilidade de todo mundo estar junto, gente. Sabe? Eu acho que é emocionante você imaginar, por exemplo, uma festa de 15 anos, os pais são separados, mas o pai e a mãe estão ali. Isso. Entendeu? E os namorados, os cônjuges, a madrasta, o padrasto, os irmãos, meio-irmãos, Tá né? todo mundo confraternizando, sim. sabe? É gostoso você ver a união das pessoas. Sim. Eu sou uma pessoa que levanta a bandeira total, porque eu gosto de estar rodeada de pessoas, eu gosto de conversar com todo mundo, eu gosto de ajudar todo mundo. Então, estar junto, pra mim, me faz um bem danado. Sempre que possível, né? Sim. A gente sabe que tem Sim. alguns momentos que pode não ser possível, Certo. tá tudo bem, a gente faz uma Desse distância segura, jeito. tá tudo bem, mas vamos pensar que pode sim. Pode em alguns momentos, não precisa aturar as pessoas, né? A gente pode suavizar essa relação e fazer com que elas tenham mais qualidade, né? E a gente já volta, né, Carol? bom, sim. Próximo bloco a gente vai falar das crianças, gente. Porque muitas vezes a gente acha que a gente não coloca pressão, mas a gente coloca pressão. E elas também precisam de qualidade e de saúde mental. Então fica aí, a gente já volta. Sejam bem-vindos à Remax Village. Eu sou o Alex Giannoni, consultor imobiliário da Remax Village. Nós aqui trabalhamos com compra, venda e locação. Se você precisa da nossa ajuda, estaremos aqui para lhe servir. Venha nos visitar.
Conheça a Remax Village, na Avenida Feliciano Sodré 285, Loja 2, na Várzea. Excelência em atendimento, confiança e resultados. Remax Village, máximo serviço ao cliente, inspirando vidas. O que você come prejudica a saúde dos seus pés? Parece exagero, mas não é. Então, se você consome pouca água, muito sal, açúcar em excesso, ultraprocessados, você pode gerar pés doloridos, inchados. Pode ser que seu pé rache, fique bem ressecado, unhas ficam friáveis e fracas. Então, aumenta o consumo de alimentos saudáveis, muita hidratação, bastante água é essencial e fundamental, mas não dispensa a hidratação tópica. Nós temos uma linha de produtos que vai favorecer você a cuidar melhor da saúde dos seus pés. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. A dica da Nutri hoje é: posso comer carboidrato antes de dormir? Isso vai me engordar? A verdade é que não tem relação entre o consumo de carboidrato e o ganho de peso à noite, né? Você pode comer carboidrato de forma estratégica à noite, sim, principalmente se você tem o hábito de treinar pela manhã. Mas isso não é necessário também. Se você for treinar à tarde e quiser comer o carboidrato à noite, isso também pode acontecer. A verdade é que o carboidrato ele vai impactar na sua totalidade, ou seja, você tem uma determinada quantidade, de acordo com o teu peso e com a tua altura, com o teu sexo, de consumo de carboidrato no dia. Se você exceder, independente do horário, você vai ganhar peso. Se você manter ele baixo, provavelmente você vai emagrecer. Mas pode sim comer à noite, não tem problema algum. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre tabela FIPE. Para que serve, como ela é utilizada no mercado e com base em que valores que é feito. Então, gente, vamos lá. A tabela FIPE, ela é a média de todos os valores de anúncios. Sabe aqueles anúncios que a gente coloca, o LX, Webmotors? Então é feito dentro daquele veículo, daquela linha que está trabalhando, o ano, tudo direitinho. É visto quanto que é a média de valor nesse carro do mercado e aí sim é colocado a tabela FIPE. Por isso que vale lembrar, é uma média. Então se a gente se fala que um carro é acima da média, logicamente, né, ou na maioria das casos, ele vai ser vendido um pouco acima da tabela. Da mesma maneira, se é um carro abaixo da média, se é um carro muito surrado, já foi muito desgastado, não teve muito cuidado, vai ser um carro vendido abaixo da média. Então, se liga aí, porque não é necessariamente o valor da tabela FIPE que o seu carro vale. Voltei com o terceiro e último bloco do Papo com a Fê. Pois é, vocês viram que a gente falou sobre muita coisa. São muitas informações sempre. Mas o último bloco, como a gente falou de casal, a gente precisava, falei com Carol, Carol, a gente precisa conversar um pouquinho sobre a saúde mental das crianças. Porque a gente sente hoje que há uma necessidade, há uma fragilidade e há uma absorção de sentimentos que não são deles. Vamos voltar para Carol? Me diz, Carol. Eu sei que você hoje não atende especificamente Não crianças, atendo.
mas a gente consegue conversar sobre o assunto. Conseguimos, com certeza. Porque eu acho que até na terapia de casal, as crianças, sim. você absorve muito isso, Sim, né? sim, porque são pais, né? Sim. Os casais também são pais. Então, eu ofereço a terapia de casal, né? A terapia individual, a terapia para famílias e adolescentes, né? Então, a partir de 12 anos, eu atendo. Não atendo crianças. Por que você não gosta de crianças? Não, porque eu amo crianças. E me atravessa demais. Me atravessa demais. Mas eu tenho colegas na cidade muito queridas que estão fazendo um trabalho assim excelente com crianças. Então, quando os casais chegam e elas aparecem ali no contexto, e a gente tem uma indicação, eu indico para essas colegas que cuidam muito bem das nossas crianças, né? Então, eu não atendo crianças, mas tenho muito contato com crianças, né? Sim. E eles, a criança, ela aprende por modelagem, né? Ela vê o modelo, ela repete, né? Então, ela, até para falar, né? Para andar. Então, com os sentimentos, a mesma coisa. Sim. Como meu pai lida com os sentimentos, como a minha mãe lida com os sentimentos, né? E ela vai sendo um pouquinho daquele ambiente. Tem o estilo dela, tem a construção da estrutura dela, né, da personalidade, sim, né, mas o ambiente, ele é muito importante, né, então quem é aquela família, quem é o adulto referência, né, e o que ele traz. Tem às vezes essa confusão de meu filho é meu melhor amigo, eu conto tudo pro meu filho, né, mas a gente precisa levar... Vai ela falar que eu errei na vida, olha, gente. Ai, meu Deus, não, olha, nem sei de nada. É engraçado, né? Quando a gente vai falar assim com os pais, eu sempre falo, gente, eu falo com uma mãe, mais como outra mãe, né? Claro que como psicóloga profissional, mas na minha abordagem a gente fala muito isso, né? A gente não exclui quem nós somos, nossa identidade. Mas por que como mãe? Porque é muito simples chegar para uma mãe e falar assim, olha, e se a gente fizer dessa forma? Eu estou olhando de fora. Há uma linguagem eu estou olhando como materna. profissional, mas eu sei que como mãe, né, ou como pai, é complexo, né? Então, sempre quando eu dou esse feedback, eu dou com muito carinho, né? Olha, não se culpe, eu não estou dizendo que você errou, não é isso. A gente faz o melhor. E muitas vezes, fazendo o melhor, a gente também erra. Às vezes pelo excesso, né? Então, tem essa coisa, às vezes, de dividir com a criança. O que acontece? Hoje a gente tem as crianças muito expostas a muita informação, né? Ou pela internet, né? Que eu acho que é o nosso mantra de todos os terapeutas, que é não dê tela para as crianças, né? Sim, prematuramente. Olha essa tela, o que a criança está assistindo, né? Então, porque ali nós temos muitas informações, mais informações do que eles dão conta. E é extremamente ansiogênico, né? Pra gente, ansiogênico, imagina para uma criança que ainda está ali construindo a sua estrutura psíquica. Então, tem essa questão, e a questão do que é dito em casa, porque eles são uma anteninha ligada, né? Eles reproduzem muito, eles contam para as pessoas o que eles ouvem, né? E aquilo traz, de uma certa forma, ansiedade. Então, às vezes, coisas simples como uma mudança, né? O casal está conversando, nós vamos mudar de casa. Já chegou na escola com outro sinal. A criança já chega, né, eu vou ter um quarto, onde é que é essa casa? O meu amigo vizinho vai junto, né? Ele não consegue dar conta de tantas questões que envolvem, isso é um dos exemplos. Então a gente precisa sim filtrar, né? Filtrar os assuntos, né? Filtrar as informações, porque a cada faixa etária a criança vai dando conta de entender certas questões. E a gente precisa respeitar essa faixa etária. Né? O adulto, ele é referência. Né? É ele quem precisa se manter para essa criança. Aí a gente fala, né, que mãe chora no banheiro, volta, acolhe, mas é um pouco isso. A gente precisa sustentar, né? A gente, no papel de pais, a gente precisa sustentar. Pode depois chorar para a psicóloga, para o amigo, mas sustentar essa relação. É uma firmeza que a gente precisa ter, porque nós somos a referência. Sim. E a gente, eu, por exemplo, já cansei de falar para vocês aqui a minha idade, tô com 46 anos, eu peguei uma geração muito completa. Já os jovens, você pegou, acho que ainda telegrama. Sim. Entendeu? Os jovens hoje são imediatistas. As crianças, você vê, não, eu quero agora. Tudo muito rápido. Você vê que as antigas pirraças tinham até algum significado que hoje não tem. É só um imediatismo. Isso. Né? Eu quero o do outro, eu quero do meu amiguinho da escola. Por que meu amiguinho da escola tem um estojo tal e eu não tenho? Sabe? Coisas que eu não me lembro de questionar. Por exemplo, meus pais, por que eu não tinha um tênis de marca tal e a minha amiga tinha? Sabe? Então, a internet, a tecnologia,
vem realmente para atrapalhar, Eles veio também ajudar estão muito. sentindo essa cobrança da estética, né? Sim. Do poder aquisitivo, né? Das informações Sim. aceleradas, dos desenhos que são muito rápidos, né? Sim. Antigamente a gente sentava para ver sessão da tarde, a gente tinha que esperar um intervalo e aí ia retornar né, em várias partes o mesmo filme. Hoje tá ali, Hoje em tudo- dia tá ali, eles ainda assistem no 2x, né? Assistem rápido, para ouvir Sim, rápido, né? sim. Isso é um exercício importante, até para nós adultos, né? Passar a ler, passar a esperar, a ver as coisas com calma. Pausas, né? Pausas. Respirar. Falou, respirou. Porque às vezes vai para o banheiro com tela, vai dormir com tela. Sim. Em que momento que a sua mente tem aquele ócio que ela vai descansar, refletir, pensar, viajar na batatinha? Isso é importante. Sim. A gente fala desse ócio criativo. Para as crianças muito pequenas, a orientação assim, né, que a gente vê dentro dos estudos é trazer mesmo esse contorno. Né? Qual é a dificuldade que a gente tem hoje? Na internet, a gente conseguiu trazer a educação positiva, que acabou caindo na educação permissiva. Então, nem é aquela educação tradicional, né? Apanhei e não morri, não. Né? Não morreu, mas a que custo que sobreviveu, né? Nem Lá no fundo tem um trauma. Nem aquela educação que a criança escolhe. Sim. Porque Ou manda, né? Ou manda, porque a criança ainda não tem condições de fazer escolhas, Não, ainda isso é que simples. zero entendimento. Né? Tem escolhas, você pode até dar caminhos. Olha, tem aqui o morango e a uva. Qual você quer levar hoje? Porque o que você quer levar de lanche? É muito amplo, é Sim, muito aberto. A criança vai sim. falar, eu quero levar uma barra de chocolate. De lanche todo dia, de preferência. Sim. Né? Então, aí você nega e vem a birra. Então, você mesmo né, acabou abrindo uma porta Sim. ali para essa situação. E hoje é um caminho sem volta, né? Eu sinto com as pessoas próximas, assim, que quando a gente vê algum incidente acontecer, que a gente acaba perdendo realmente a autoridade. Porque virou hábito uma vez, virou para sempre. Né? Permitiu uma, duas, três vezes, porque eles memorizam muito, né? Sim. Então eles já viram. Vocês já conquistaram, né? É. Eu percebo os pais hoje muito inseguros. Eu acho que muito por conta dessas informações, eles não querem errar. Sim. Né? Muito mais bem intencionados, mas muito mais inseguros. Sim. Né? Eles não querem errar, mas têm dificuldade de dar limite e contorno. Eles facilmente confundem o limite e o contorno como punição. E não é isso. Né? A criança ela se sente segura em um ambiente com rotina, com contorno, quando ela entende o que pode esperar dos pais. Né? A criança pode ser ouvida? Pode, deve ser ouvida e validada. Mas quem decide é a criança pequena, é o adulto. É o adulto. Né? Eu falo até, por exemplo, lá em casa, eu tenho um adolescente. Eu falo para ele em alguns momentos que ele ainda está, aquela coisa assim, tipo, é como se ainda estivesse debaixo do meu teto, que ele ainda não é maior de idade. Então, existem algumas regras, né? Eu acho que é importante a gente não perder o prumo das regras, né? Do respeito, da satisfação, sabe? Até mesmo de um cumprimento de benção, de respeito, sabe? Aquele vai de cada carinho família, mais né? interno, né? Porque hoje você não vê mais esse carinho, tá todo mundo corrido, né? E isso é uma questão bem importante, né? Porque como eu falei, as mulheres estão no mercado do trabalho, os homens também, né? Provendo para sua família. Quem é que cuida dessa criança? Então a gente também tem a questão da terceirização, né? Então às vezes são babás, cuidadores que estão com essa criança trazendo informações e a cultura da própria família, né? E isso acaba interferindo, porque aí fica um cruzamento de informações. Quem sou eu, né? Que grupo é esse? Que organização é essa que eu pertenço? Eu tenho que obedecer quem? Eu tenho que fazer um parâmetro de corresponder, né? A quem? E tem essa questão também de, às vezes, ser permissivo para não entrar no trabalho de educar. Porque educar é trabalho e cansa. É desesperador às vezes, eu sei. Né? Mas assim, eu tô tão cansada do trabalho, vou dar um chocolate, melhor do que ele chorar. E aí se torna um voto vencido. Um voto vencido. Um cansaço mesmo, né? Porque ser pai, eu penso assim, que precisa de um planejamento, é desafiador, né? E precisa que a gente esteja muitas vezes, né? A gente acaba indicando que os pais procurem terapia para que eles consigam se autorregular, se entender nesse organismo para ajudar a criança, né? Muitas vezes é necessário. Eu vejo muito essa coisa eu não tive, ou eu realmente apanhei, então eu não vou fazer isso com o meu filho. Ou eu não tinha, eu escuto às vezes
colegas próximos, lembra que a gente comia confete uma vez por ano? E hoje o confete nem existe mais, aquele chocolatinho que era coloridinho. O refrigerante que agora também era só festa, né? Bob's, McDonald's, e as crianças hoje têm uma frequência de certas coisas, certos luxos, que pra gente eram luxos. Eu entendo isso como uma valorização também do escasso. A escassez é importante para a formação de um indivíduo, sabe? Porque o mundo lá fora não fala assim o tempo todo, não concorda com a gente o tempo todo. Sim. Então, eu vejo muito nós pais realmente sobrepondo o que a gente sentiu. Eu não quero que ele tenha esse trauma, mas vai ter um outro trauma, porque a vida não vai falar assim. Às vezes, por trabalhar demais, os pais acabam conseguindo compensar muito essa questão de bens materiais. Mas aí a gente está perdendo muito a questão emocional. Sim. A questão do contato, do afeto, do vínculo. Né? Quando você falou que hoje, para a gente pensar em ser pais e mães, a gente precisa de programação, a gente precisa, gente. As pessoas falam, não tenho dinheiro para ter filho agora. Não é só dinheiro. Não é só dinheiro. É física e psicológica. Sabe? É um outro indivíduo, foi o que a gente falou no primeiro bloco, perdeu, volta lá. Mas é um outro indivíduo dentro da sua relação, né? Sim, tem suas vontades, sim. Tem, e muitas vezes ou o pai ou a mãe sobrepõem a responsabilidade de cuidar mais efetivamente e acaba tendo distorções, né? Então, o que a gente passa para essas crianças? A gente começou lá falando da vida adulta, depois a gente foi para a relação, né, para os casais. Mas e as crianças? Qual é a nossa responsabilidade em cima das informações que a gente passa, né? Isso é muito importante, né? Nas famílias, né, que nós temos os dois pais, né? Porque tem famílias que têm pai solo, mãe solo. Sim. Na família que nós temos dois pais ou duas mães, né, ou pai e mãe, é importante que vocês sejam uma equipe, né? Então, os adultos precisam se organizar internamente para, né, não pode ficar discutindo na frente da criança. A criança fala assim, opa, tem alguma coisa aqui, onde que eu vou ganhar mais, né? Às vezes a gente acha que ninguém tá ouvindo, tá distraído. Ouve tudo. Impressionante. E contam. Sim. Então, primeiro, reservado em os dois juntos. Debate íntimo, debate íntimo. Como é que vai ser? Vai poder ir na festa tal? Vai poder ir, né, no passeio tal? Eu acho isso, e X, Y, 2 sim, ok. Então, vamos lá entregar essa resposta, porque isso é importante, né? Ele vê esse ambiente seguro e que os pais estão coesos, né? Que eles sabem o que eles estão decidindo até aquele momento. Quando passa para o adolescente, já é um pouquinho mais diferente. A gente já começa a trabalhar um pouquinho essa independência do adolescente, né? Ele começa a se entender, né? Um mix de criança e adulto, né? Na verdade, a gente fala que é o jovem adulto, né? Ele está ali saindo, né, naquela fase, que é uma fase difícil, porque é isso, ele mora dentro da casa dos pais, então segue as regras da casa dos pais. Sim. Mas ele também tem suas vontades, então a gente vai adequando um pouquinho, né? Aí, nessa parte da adolescência, a gente trabalha muito a escuta. A gente precisa escutar, né? Porque a criança, ela faz uma transição. Quando você olha, às vezes você fala, cadê meu filho? Quem é essa pessoa que está na minha casa falando isso pra mim, se vestindo dessa forma? Né? Porque ele começa a ter os gostos. Aí a referência já não é mais os pais, é o grupo, é o ambiente escolar, né? Às vezes a rede social. Né? Então, o que ele aprendeu, o que ele está trazendo para construir ele como pessoa. Né? E aí a gente precisa entender. E muitas vezes vai chocar os pais, muitas vezes não vai ser o que o pai espera. Né? Seja para escolher uma carreira, para escolher um estilo de se vestir, para fazer alguma coisa no cabelo, muitas vezes não vai corresponder. E como é que a gente lida? Porque tem essa frustração também desse filho idealizado, né? Mas que na verdade ele é uma outra pessoa e vai se lançar. A nossa geração criou essa sensação de tipo, meu filho vai ser perfeito, porque eu vou cuidar tanto dele, eu vou dar tanto tudo para ele, mas a pessoa é a pessoa, é um indivíduo Cada um diferente. vai receber de uma forma. Não é uma matemática precisa, não. É bem mais complexo, né? E a gente vai lidando com o que é possível em determinadas fases. É um processo, e por isso a gente fala, trabalha com hoje, vamos ver o que dá para fazer hoje, acreditando que está fazendo melhor. Não negligenciando, já é um bom caminho, né? Estando perto e escutando. Desse jeito. Um recado agora para a gente terminar o programa, Carol. Bom, normalmente eu deixo uns recados aqui, né? Hoje, como nós falamos muito sobre famílias,
Um recado que eu quero deixar para as famílias é que pensem, né, nas múltiplas possibilidades de famílias que nós temos hoje em dia. As famílias podem funcionar assim, com muito afeto, muito respeito, né? E que se cada um cuidar um pouquinho ali, né? Eu tenho uma supervisora na psicologia, que também faço uma formação, que ela fala que todos nós temos nossas perebas. Sim. A Patrícia Mota, que é uma figura, uma grata professora, ela fala, nós temos nossas perebas. Eu acho muito engraçado esse termo. E é isso, reconhecer as nossas questões, né? Cuidar, trabalhar para que a gente possa estar em grupo. Sim. Eu acho que isso é muito importante, né? E é isso, Fê. Muito obrigada. Um prazer ter você aqui conosco Foi muito mais bom uma nosso vez. bate-papo, a gente vai conversando. A gente precisa de mais frequência, já te falei isso. Vou colocar na tua agenda uma programação pelo menos de 2 em 2 meses, para a gente ir desmistificando, porque o papo sempre flui muito bem e é um papo importante. Eu acho que a gente precisa conscientizar quem está do outro lado. E quanto mais a gente fala, mais a gente vai colocando essas sementinhas do bem dentro das pessoas. Isso aí, né? isso aí, Vocês viram que o tempo todo passou o Instagram da Carol, vai ter o endereço aqui no rodapé também. Então entra no Instagram, consulta, na bio tem link para o WhatsApp e para tudo, né? Pode conversar comigo. Eu sou aquela psicóloga bem próxima mesmo. Sim. Quer me mandar meme, me manda. Rio junto, choro junto. Desse jeito. Bem humanista. Então a gente agradece a presença de vocês aí do outro lado para fazer parte desse bate-papo. E até o próximo Papo com a Fê. Bem especial para vocês, viu? Um beijo. Obrigada. Até lá. A dica da Nutri hoje é: posso comer carboidrato antes de dormir? Isso vai me engordar? A verdade é que não tem relação entre o consumo de carboidrato e o ganho de peso à noite, né? Você pode comer carboidrato de forma estratégica à noite, sim, principalmente se você tem o hábito de treinar pela manhã. Mas isso não é necessário também. Se você for treinar à tarde e quiser comer o carboidrato à noite, isso também pode acontecer. A verdade é que o carboidrato ele vai impactar na sua totalidade, ou seja, você tem uma determinada quantidade, de acordo com o teu peso e com a tua altura, com o teu sexo, de consumo de carboidrato no dia. Se você exceder, independente do horário, você vai ganhar peso. Se você manter ele baixo, provavelmente você vai emagrecer. Mas pode sim comer à noite, não tem problema algum. Chegou a hora de você trocar o seu carro novo. Aqui na Conto você encontra toda a linha de estoque Hyundai 0 km e aquele seminovo revisado com a qualidade que você merece. E o atendimento nem se fala. Venha para melhor. Venha para a Conto. A sua melhor escolha. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Tenho uma dica importante para você que faz atividade física ou pretende melhorar a sua performance. O TCM com cafeína, ele é um suplemento que ajuda na parte esportiva e principalmente no seu desempenho. Então, se você já tem o hábito ou já tomou a cafeína, esse processo de suplementação que é diferenciado aqui, essa cápsula ele contém micro pellets. O que significa isso? Essa cafeína vai sendo liberada gradativamente. Aquela cafeína que você toma em pó ou na forma de cápsula comum, você tem uma absorção imediata e tem um efeito muito rápido e depois elimina.
essa cafeína com TCM você consegue microencapsulada a liberação prolongada. Então ao longo do dia você tem os efeitos benéficos dela, de ficar mais atento, ficar mais alerta, te dar mais disposição. Então quem não tem problema com cafeína pode consumir o TCM na cápsula oleosa, que vai ter um benefício melhor. Então é extremamente indicado, principalmente para você que faz uma caminhada ou faz uma atividade física 3 vezes por semana, pode ser aquele atleta que faz 3 vezes. Olá, eu sou a doutora Fabiana Siqueira, ortopodologista e biomédica. Vou apresentar um pouquinho do nosso espaço para vocês. E se você sofre com dores nos pés, né? As fascites plantares, esporão de calcânio, as unhas encravadas, nós podemos ajudar vocês a aliviar essas dores. Estamos situados aqui na Heitor de Moura Estevam, 229, sala 301, no edifício São Marino, a famosa Rua do Castelinho. Você pintaria uma ferida? Então por que esmaltaria uma unha encravada? Se a sua unha está inflamada, encravada, dolorida, procure um especialista para avaliar o grau dessa inflamação, porque pode ser muito sério. E se está inflamada ou infeccionada e você ainda usa um produto químico muito forte, pode agravar ainda mais. Procure um profissional habilitado para te ajudar, não tente fazer sozinho, porque pode piorar a situação. Esmalte é uma maquiagem, né? Então, como toda maquiagem, precisa ser usado de forma saudável. Se a sua unha está edemasiada, purulenta, procure alguém para te ajudar, isso é coisa muito séria. E não tenta fazer sozinho, porque cortar o canto da unha lateral pode agravar ainda mais. Pode abrir portas para uma infecção grave e até letal para a sua saúde. Qualquer dúvida, eu estou aqui, pode me procurar. Sejam bem-vindos à Remax Village. Eu sou o Alex Giannone, consultor imobiliário da Remax Village. Nós aqui trabalhamos com compra, venda e locação. Se você precisa da nossa ajuda, estaremos aqui para lhe servir. Venha nos visitar. Conheça a Remax Village, na Avenida Feliciano Sodré 285, loja 2, na Várzea. Excelência em atendimento, confiança e resultados. Remax Village, máximo serviço ao cliente, inspirando vidas.